Olá, boa tarde. Boa tarde, Edione. Boa tarde a todos que estão conosco nessa tarde. Boa tarde, Juliana. Queremos agradecer a tua presença, Edione. Obrigada por trazer esse tema tão relevante para nós nessa tarde. E, bom, primeiramente eu quero apresentar para você, né, para todos que estão nos acompanhando nessa tarde. Edione Vieira é a diretora da Escola Seduca, Educação Infantil ao Ensino Fundamental 1. Especialista, né, em psicopedagogia, atendimento educacional especializado, e ela tem uma bagagem de uma ampla experiência já com crianças em questões de atendimento educacional especializado, e nessa tarde ela irá compartilhar conosco um pouco sobre a inclusão numa perspectiva da abordagem educacional por princípios. Edione, nós agradecemos muito por você mais uma vez estar conosco aqui, ter aceitado esse convite. E queremos dizer a todos que estão nos ouvindo que podem registrar suas perguntas, né, no chat do Facebook. Na medida do possível, iremos responder após a sua apresentação, Edione. Então, seja bem-vinda, você está com a palavra. Daqui a pouco mais eu volto, ok? Ok. Juliana, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma alegria que nós possamos estar unidos neste momento e compartilhar conhecimento. O meu objetivo é que aquilo que nós já temos caminhado enquanto uma instituição de ensino, nós possamos aqui trazer essa bagagem e poder compartilhar com você. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu desejo que ao final desse nosso tempo aqui de explanação possa agregar para você conhecimento e também esclarecer algumas dúvidas. Claro que nós temos aí a identidade de cada instituição de ensino, de cada escola, mas existe algo comum. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Então, para mim, é uma alegria como escola. Eu já estou no Seduca há 16 anos. Temos enfrentado junto com vocês também, esse novo tempo, mas a nossa fé continua firme, inabalável, porque nós sabemos a quem nós servimos e o nosso Deus é o Deus da história providencial. Então, enquanto Deus está nos concedendo esse tempo de um confinamento, nós não estamos confinados, nós estamos aqui partilhando e compartilhando. Então, a nossa temática é essa: todos juntos por uma educação inclusiva, a inclusão nas escolas cristãs. Eu quero te convidar para analisar quando a gente pode ter uma inspiração de que através de um simples objeto, como os óculos, ele pode ser algo que nos torne inclusivos. Eu, por exemplo, eu dependo de óculos, né? Se eu tentar olhar à distância, a minha miopia não permite. Então, quando a gente traz como inspiração Benjamin Franklin, quando foi o homem que descobriu, que inventou os óculos bifocais. E hoje eu creio que muitos de nós, né, dependemos dessa ferramenta, desse objeto. Eu sou uma delas. Mas quero trazer para vocês também uma breve linha do tempo, onde ela vai nos introduzir a respeito de cada etapa que nós vivenciamos no decorrer da história no que se refere à inclusão. O primeiro tópico ali, gostaria que pudesse soltar gradativamente o complemento de cada um desses tópicos. Ele fala sobre a exclusão. O tempo da exclusão foi quando na história os alunos e o indivíduo que trazia consigo alguma situação de prognósticos desfavoráveis, ele era proibido de entrar na escola. Nós temos aí a literatura, várias bibliografias que nos dizem a respeito desse público, um público onde as famílias se sentiam envergonhadas e elas não levavam os filhos, mas a própria escola também os repelia. Eles não eram muito bem-vindos. Passamos por uma segunda etapa, onde a fase da integração, onde ela nos fala dos alunos que conquistaram a permissão de entrar nas escolas. Então, foi um momento onde o espaço escolar se abriu, no entanto, não aconteceu a efetividade. E aí entramos nessa terceira etapa, que temos então a denominação de inclusão, e a inclusão nos fala a respeito de adaptação.
E é o que mais eu vou estar assim abordando com vocês. Essa próxima tela, ela fala para vocês uma breve cenário da linha do tempo. Eu gostaria de pontuar com vocês a importância e a relevância de que, quando falamos de inclusão, torna-se fundamental que se leia a respeito do assunto também. Existem documentos norteadores, e aí, nessa imagem, eu coloquei para pincelar para vocês, nessa linha do tempo, um documento muito relevante, que é a Declaração de Salamanca. Temos a nossa Constituição Federal, Convenção de Guatemala, as políticas nacionais da educação especial, o Plano Nacional da Educação e, principalmente ali, a Lei da Inclusão. Quando nós falamos a respeito disso, existem as questões práticas. Óbvio, eu diria que talvez essa sempre é aquela que vem à tona, que traz uma preocupação. No entanto, enquanto gestores responsáveis, nós precisamos estar atentos para as questões legais. O que a legislação diz a respeito disso, ok? Então fica aí a dica para vocês, aí está a pincelada histórica de documentos. Nesse momento eu digo, busque, se você não tem, vai atrás, você leia, busque mais informação do que isso está dizendo, porque aí você fica contextualizado. E outra também, né? Quando nós falamos com família, quando nós falamos com núcleo de educação, nós estamos embasados. E isso é extremamente importante. Muito bem, vamos para frente. Dentro da nossa abordagem educacional por princípios, nós temos uma mulher, a Rosalie Slater, que ela tem uma frase que muito bem cunhada para esse momento quando falamos de inclusão. Ela nos diz que tudo no universo de Deus é uma revelação da individualidade de Deus. É Deus quem cria as individualidades distintas. É Deus quem mantém a identidade. E quando nós falamos de inclusão, nós estamos falando disso. Estamos falando de um Deus que cria individualidades. Gosto também da palavra que nos inspira a respeito sobre as habilidades e desabilidades. Eu faço a indicação para vocês dentro deste livro do Paul Gelli. O título é Ensino e Aprendizagem. Ele tem um momento que ele fala a respeito das habilidades e desabilidades. Essa frase é da autoria dele, quando ele fala: não existem crianças comuns. Pelo contrário, todas as crianças são criadas especialmente com um propósito, um chamado e com a sua própria história. A inclusão, não podemos perder de vista de que cada um é único, de que cada um tem um propósito, dentro também das suas inabilidades. Paul Gelli destaca aí, todos nós temos habilidades e desabilidades. Então, isso não nos deveria surpreender. Gosto de trazer também uma verdade bíblica, dentre tantas verdades bíblicas e dentre tantas verdades que se encontram na palavra de Deus, mas quando eu comecei, alguns anos atrás, os meus estudos e me aprofundei nas questões que envolvem a inclusão, esse trecho bíblico falou profundamente ao meu coração. E ele se encontra ali em Atos 8, 26, 39, uma passagem bíblica, talvez muito conhecida, que você já conheça, mas saltou aos meus olhos aquele momento quando Filipe chega próximo de uma carruagem e conversa com o eunuco. E a resposta desse eunuco me transportou como uma pergunta que eu creio que passa no coração de muitos alunos que encontram-se dentro desse quadro de inclusão, dentro de necessidades educacionais especiais. Então, quando Felipe pergunta, o senhor entende o que está lendo? E ele responde, como eu posso entender, se ninguém me explica? Essa é uma realidade que nós temos dentro das escolas. Nós temos muitas vezes um público de alunos, de aprendizes, que tem algumas dificuldades
que tem às vezes limitações intelectivas e que muitas vezes tem questões e perguntas que estão internalizadas e que ficam sem respostas. Esse trecho, essa verdade bíblica, calou no meu coração. E ela acaba sendo também inspiração que me faz perseverar, aprofundar, me fez estudar mais, me fez desejar com que a minha equipe de docentes, a equipe de coordenação, pudesse dar respostas, pudesse se aproximar dessas respostas. E a alegria que nesses últimos anos nós caminhamos e conseguimos semear e estamos podendo ter frutos daquilo que semeamos. Vamos em frente. Quero destacar aqui, dentro da nossa abordagem educacional por princípios, o propósito vertical. Nós devemos honrar a Deus, respeitando e amando as diferenças. O nosso propósito horizontal é que cada professor cristão ele precisa ter consciência de que a sua missão é aperfeiçoar os educandos para o desempenho das suas vocações, para que eles possam edificar a Cristo. Eu vou contar para vocês, logo, logo, a experiência de uma aluna que, dentro de um quadro diagnosticado como deficiência intelectiva, é uma aluna que ela tem facilidade nas artes, ela gosta de se expressar, ela gosta de cantar. E durante a jornada que eu acompanhei essa aluna, desde a educação infantil, lá do maternal, até o 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, eu pude ver essa aluna crescendo e tendo desenvoltura quando ela apresenta um conteúdo, conquanto a dificuldade ainda persiste na questão da alfabetização, de conseguir ter completude em poder ter uma escrita onde ela possa ter uma compreensão de tudo aquilo. No entanto, ela tem uma vocação para as artes. E eu louvo a Deus no decorrer desses anos de ter permitido enxergar a vocação nessa aluna. E por fim, a ideia guia é de que devemos ter aí, de que todos os aprendizes têm direito à educação e que todos devem ser respeitados na sua potencialidade. Ok? Muito bem. Qual que é a palavra-chave dentro desse processo? A palavra-chave, respeitando aí a nossa abordagem educacional por princípios, é incluir. O que significa incluir? É introduzir, é inserir, é enxertar, é fazer parte. Por isso que a inclusão, se nós olharmos hoje num contexto que muitas vezes ela pode ficar até banalizada. Alguns dizem assim, tudo é inclusão, esse aluno não tem nada. E muitas vezes comentários pejorativos, sem uma fundamentação, se de fato existe ou não existe um diagnóstico que possa nos dizer algo a respeito daquilo. E é justamente nessa banalização que podemos correr o risco de estar desprezando aqueles que de fato necessitam. Então é muito importante que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos fala incluir. Quando Felipe falava ali com o eunuco, ele estava fazendo um processo de inclusão. Ele estava ali interpretando, ajudando a uma compreensão. Nós temos muito disso. Se nós tivermos e formos olhar um aluno, por exemplo, com um diagnóstico de dislexia, esse aluno precisa de um tempo a mais, esse aluno precisa de textos muitas vezes reduzidos. Nós precisamos inserir esse aluno e contextualizá-lo com a realidade de uma sala de aula. Muito bem. O princípio me parece muito claro, dentro daquilo que nós já vimos, que a Rosalie Slater falou ali. Sem dúvida nenhuma, nós podemos fazer a aplicação dos princípios governamentais em todo esse processo, mas destaca o princípio de individualidade. Cada pessoa tem características que são somente suas e que, na verdade, as diferenciam das demais. Então, esse é um princípio norteador. Ele é muito fácil, ele é muito claro de se enxergar dentro do processo de inclusão.
Todos os demais, eles fazem parte. Hoje eu me detive aqui em fazer essa correlação com o princípio da individualidade, ok? Muito bem. E agora eu quero fazer uma abordagem extremamente importante do que nós temos nesse momento, que é o AEE, o atendimento educacional especializado e as práticas educativas na perspectiva da inclusão. Bom, o que vem a pergunta, e que eu creio que muitas instituições de ensino, sem dúvida, as particulares, talvez mais, nós temos as questões do município, do estado, mas a pergunta é essa: quais são as normas que regulam o atendimento educacional especializado nas instituições de ensino brasileiras? E aí eu vou partir para 2 momentos. Eu quero que você fique atento que existem leis e normas federais. Lei federal, aquilo que vale para cada um de nós. Eu não sei quantos estão nos ouvindo agora, de qual estado você pertence, mas pelo menos eu também pincelei normas federais que dispõem a respeito do atendimento educacional especializado. Essa tela está aqui, destaquei 4 dessas leis e normas que você deve conhecer. Eu quero abrir aqui um parênteses e dar uma dica. No processo que eu tenho de estudo, e sem dúvida a influência da metodologia de AIP, eu criei para os meus estudos e para a minha escola, dentro da minha prática, um fichário. Esse meu fichário, eu coloco ali todas as normas, todas as leis que falam a respeito disso. Eu quero te dar a dica, que você possa criar um fichário, que nesse fichário você possa imprimir, que você possa ler aquilo. Nós temos, sem dúvida, todas essas leis, todas essas normas, você pode conectá-las, você vai pegar essa referência, você vai achar na internet e você vai baixar, download, ok. Eu ainda tenho uma necessidade e gosto muito de ter o material na mão. Por quê? Porque ele é muito bom quando nós temos uma reunião para poder explicar, para poder falar com a família, também para os nossos estudos, também quando nós precisamos, como escola, redigir uma documentação. Quando nós temos o fichário, você pode estar arquivando ali e você pode estar construindo todo esse conhecimento. E eu posso dizer para você que já existem muitas coisas. O nosso diferencial é um olhar como uma escola confessional. E eu vejo que a nossa responsabilidade, ela vai além do que apenas as leis dos homens. Ela vem de uma lei de Deus que nos cabe essa responsabilidade. Então eu destaco aqui essa dica. Nessa tela eu apresentei aí para vocês normas federais. Nessa próxima tela, eu quero dizer para você que o meu estudo, então, está relacionado ao estado do Paraná. Então, o teu estado, o teu município, ele tem normas do seu estado. E é importante que você busque quais são as deliberações, o que tem escrito, o que está deliberado no seu estado a respeito da inclusão. No estado do Paraná, eu tenho essa lei estadual, 18.419. Ela estabelece um estatuto de como lidar com a pessoa com deficiência. Eu tenho essa que é conhecidíssima para nós, que é o Conselho Educacional de Educação, que dispõe sobre as normas para a modalidade da educação especial no sistema estadual do ensino do Paraná. Essas deliberações, conquanto elas sejam muito direcionadas no seu conteúdo, no seu texto, para o Estado, o sistema do Estado, ela nos embasa também para que nós possamos dirimir e fazer tratativas. Nós precisamos conhecê-la quando nós vamos para o núcleo de educação. E tem a instrução, no caso aqui também do Paraná, sobre o atendimento educacional especializado e como que é o funcionamento dessa sala de recursos multifuncionais. E é sobre essa sala que eu quero falar para vocês. Vamos lá. Dentro
do AEE, dentro dessa instrução, nós temos 3 áreas específicas. Eles determinam um público. E eu vou falar agora desse público-alvo do atendimento educacional especializado. Então, o primeiro público, o primeiro item que dispõe ali, ele fala a respeito das deficiências. O que são as deficiências? Eu trouxe aí para vocês um pequeno resumo daquilo que essa deliberação estabelece. Ela fala que o público-alvo do AEE tem o público que envolve as deficiências. Então, veja bem, todos aqueles que têm impedimentos de longo prazo, quer seja de natureza física, intelectiva, sensorial, esses daí precisam de interação, né? Eles têm, às vezes, muitas barreiras e essas barreiras podem obstruir a sua plena participação na sociedade. Então, esse é um público. Então, por exemplo, eu citei para vocês agora há pouco de uma aluna, ela começou conosco lá na escola, na educação infantil. Durante a trajetória da educação infantil, eu atuava naquele período como orientadora educacional. Nós percebíamos os avanços dela não eram significativos dentro dos conteúdos apresentados. No entanto, era uma criança muito nova. Nós começamos ali uma parceria com a família. E naquela parceria foi muito processo de investigação, de buscas de especialistas e também de aceitação por parte da família. Alguma coisa havia ali. Nós não sabíamos dizer o que era. E essa menina, ela foi numa trajetória. Basicamente, foi um processo que levou uns 4 anos para que pudesse ser identificado e ter assinado um laudo por um especialista de que, de fato, essa nossa aluna tinha um quadro de deficiência intelectiva, ok? Então, ela se enquadra até hoje dentro desse público-alvo do atendimento educacional especializado. Muito bem. O segundo item, nós temos o TGD, essa sigla. O que significa TGDs? Significa Transtornos Globais do Desenvolvimento. Comumente, mais conhecido aí, quando nós falamos sobre o público, os alunos, se usava muito o Asperger, né? Nessa definição ali, ele fala, tem a síndrome de Rett, mas ele fala muito do autismo hoje, esses transtornos globais do desenvolvimento. Hoje, o número de diagnóstico de autismo, ele tem se tornado bem relevante dentro das escolas. Na nossa escola, nós temos alguns, não podemos colocar tudo, todos têm isso e os graus são diferentes. Eu posso ter um autismo leve, eu posso ter um autismo médio, eu posso ter um autismo severo. No entanto, ele se enquadra, sim, num transtorno global de desenvolvimento e que ele é uma indicação para o atendimento educacional especializado. E nós temos o terceiro item dentro deste transtorno global, dentro do AEE, que é a superdotação. A superdotação tem sido, de certa forma, esquecida dentro das instituições de ensino e muitos alunos que têm diagnósticos assim, às vezes a família até leva para a escola, mas a escola pensa erroneamente que esse aluno não precisa, esse aluno, tipo assim, dentro de uma gira, não tem nada, não precisa de nada. E temos cometido erros nesse sentido. Nós, ali na nossa experiência educativa, nós pudemos, no ano passado, nos aprofundar nisso, fizemos um trabalho muito relevante de aprendizagem, convidei uma especialista, onde ela trouxe para nós palestras a respeito disso, e, além disso, uma capacitação para que nós, na escola, pudéssemos implantar um projeto de identificação de alunos com altas habilidades e superdotação. Isso resultou para nós, no segundo semestre do ano letivo de 2019, um número de alunos, nós fizemos essa avaliação de 1º ao 5º ano,
e nós tivemos aí ao final, em dezembro de 2019, em torno de 5 casos de alunos que, ao final do processo, eles de fato receberam o diagnóstico de superdotação, ok? Isso aí eu posso depois falar como se deu esse processo, mas o fato é que foi relevante, foi importante esse processo. Muito bem, destaquei aí com vocês 3 aspectos fundamentais que nós temos então dentro do atendimento educacional especializado. Agora, onde se dá esse atendimento educacional? Nós temos então a sala de recursos multifuncionais. É nesse espaço que acontece o atendimento educacional especializado. Vejam aí nessa tela que essa definição de AE, eu destaquei em vermelho, ele fala aqui na sala de recursos multifuncionais, é onde nós temos o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem centradas em um novo fazer pedagógico que favorece a construção do conhecimento pelos alunos. Veja, a sala de recursos multifuncionais, ela é um espaço além da sala de aula, onde este aluno que tem um diagnóstico dentre aqueles 3 que eu citei para vocês, ele é direcionado para ter um espaço de aprendizagem. Nesse próximo slide, eu vou começar a mostrar para vocês algumas imagens de como isso aconteceu na nossa experiência, como que foi o nosso processo aí nesse espaço de recursos. Muito bem, nós tínhamos então um número já de alunos, já tínhamos uma organização interna, levantamentos planilhados de alunos que tinham diagnósticos. Dentro desse quadro, nós conseguimos, no nosso espaço físico ali dentro do Seduca, uma sala de aula, onde nós preparamos aquela sala e ela foi a nossa sala de recursos multifuncionais. Veja, os alunos que são indicados para o atendimento educacional especializado, eles vão participar da sala de recursos multifuncionais fora do horário de aula deles. Essas estratégias não acontecem na hora que ele está na sala de aula dele. Elas precisam acontecer naquilo que nós chamamos do contraturno escolar. Ou seja, essa organização da escola, ela vai preparar um profissional que vai atender este aluno no contraturno escolar e não pode ser cobrado. Veja bem, isso é lei. Não pode cobrar da família para que esse aluno receba esse atendimento. Isso daí, a escola que não está atenta a isso, ela tem consequências muito sérias, no que se refere até processos judiciais para com a escola, ok? Isso está legislado. Muito bem, nós começamos ali algumas fotos de alguns dos nossos alunos. Eu tenho ali uma imagem de aluno com autismo, outro com síndrome de Down, deficiência intelectivas, que fizeram parte desse nosso momento. No entanto, o ano passado, nós tivemos uma grata surpresa e uma alegria que o Seduca pôde investir em um novo espaço intitulado, nessas imagens vocês vão ver, que hoje nós temos um espaço chamado Instituto Crocker. O Instituto Crocker, ele é um prédio de 2 andares. Nesse prédio, nós temos ali espaços onde temos também profissionais especialistas, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, que têm as suas salas, que eles podem atender. No entanto, o nosso espaço, a nossa sala de recursos multifuncionais, os nossos alunos começaram a ser encaminhados e atendidos por uma empresa chamada Espaço Pedagógico Crocker. Nesse espaço pedagógico, ali vocês podem ver uma imagem de um pedacinho da sala com recursos multifuncionais, onde os alunos eles são encaminhados no horário do contraturno escolar
e eles vão, então, ter uma grade semanal, onde eles vão até este local e são atendidos por uma especialista. As próximas fotos, elas mostram aí para vocês alguns dos nossos alunos, tá bom? Então, vocês vão ver essa aluna, que ela é portadora da síndrome de Down. Essa nossa aluna entrou conosco no primeiro ano. Hoje, essa linda está no segundo ano. Ela é atendida também no decorrer da semana nesse espaço. A próxima foto, nós temos ali um aluno que ele é um amor, um amado, ele está ainda na educação infantil, ele tem o TEA, ele é muito estimulado, ele teve grandes avanços e grandes progressos nesse período. Temos ali um outro momento que ele está ali numas tarefas, que é justamente com técnicas aplicadas pela especialista em atendimento educacional especializado, que ela aplica com eles. Então, vocês podem ver ali ele fazendo atividades diferenciadas, são estratégias de atividades, onde ele, nesse espaço, ele é conduzido e ele é orientado por essa especialista. Nessa próxima tela, vocês vão ver aí alunos nossos de anos iniciais. Eu olho para um desses alunos, ele já concluiu o nosso ensino fundamental anos iniciais, já está no 6º ano, e ali, veja bem, 2 alunos que eles tinham em comum uma deficiência, e dentro dessa deficiência nós também podemos atender 2 ou mais alunos, sendo que as estratégias elas atendam às necessidades desses alunos. Pode perceber ali que está sendo aplicado um jogo de raciocínio e estratégia, ok? Muito bem, vamos ali. Algumas perguntas que eu creio que fazem parte aí do seu cotidiano. Mas, Edione, o que o aluno deve aprender? Como e quando eu tenho e devo avaliar esse aluno? Quais são as formas de organização do ensino e formas que se tornem eficientes para o progresso dessa aprendizagem? E aí, nessa próxima tela, eu quero dizer para vocês alguns passos estratégicos que nós temos buscado ali na nossa escola. Então, veja bem, você tem o início, quando o aluno começa na sua escola, às vezes os pais trazem para você a informação de algum diagnóstico, ou não trazem nada, ou também os pais nem perceberam. Então, primeiro passo, nós buscamos fazer sondagens, nós contamos com as observações iniciais do docente em sala de aula, em outros espaços educativos. Temos o passo também de um relatório de observações em sala de aula. Então, eu desenvolvi na minha escola um relatório onde eu peço para que o meu docente ele preencha aquele relatório, que ele faz ali uma observação do desenvolvimento da aprendizagem, de aspectos socioemocionais, de aspectos intelectivos, aspectos comportamentais. Ele preenche esse documento. Diante dessa documentação interna da escola, nós percebemos a relevância daquilo. Nós agendamos uma reunião com a família. Naquele momento, nós trazemos para a família aquilo que nós observamos dentro do espaço escolar, dentro da sala de aula. Nós orientamos essa família, nós preparamos um relatório digitado, imprimimos esse documento e nós indicamos à família no sentido de que ela deve procurar a ajuda de um especialista. E nós orientamos, então, explicamos o que o especialista pode fazer. Por exemplo, eu sou psicopedagoga, no entanto, a minha atuação não é dentro de uma clínica. Eu não posso fazer uma avaliação psicoeducacional, primeiro que eu não sou psicóloga, mas como psicopedagoga eu não posso assinar clinicamente uma avaliação psicopedagógica. Então, nós encaminhamos ou indicamos para que essa família busque esse apoio. Muito bem. Dependendo de como esse processo acontece, nós temos a devolutiva do especialista que atendeu o aluno, da família. De acordo com isso, nós recebemos laudos e nós vamos fazer processos de adaptação e flexibilização. Nós caminhamos junto com os especialistas, nós trocamos ideias, nós conversamos as melhores alternativas que podem ser feitas para esse aluno.
Às vezes acontece do material educacional precisar, então, de flexibilização. Os conteúdos, às vezes, não podem ser tão longos ou tão extensos. Uma avaliação, uma prova, por exemplo, para um disléxico, não pode ser o mesmo tempo de aula da turma. Ele tem direito a receber tempo maior para a execução de uma avaliação. Nós temos um sexto passo, que dependendo então desse diagnóstico, esse aluno se enquadra ou não para um atendimento educacional especializado. Então, esses passos, quando eu estruturei isso, foi exatamente aquilo que nós percebemos na prática diária que ele acontece. Então, eu compartilho essa tela com vocês no sentido de que ela possa te ajudar a organizar dentro da sua escola, dentro da sua área de atuação, como esse processo pode acontecer, ok? Eu vou estar finalizando aqui, eu quero deixar uma frase de finalização que ela tem norteado o meu caminhar, ela tem me inspirado, que é do Charles Swindoll, né? Eu nunca poderei alcançar a todos, isso é humanamente impossível. No entanto, eu sou responsável por aqueles com quem eu entro em contato e com a ajuda de Deus, eu creio que eu farei diferença na vida deles. Isso tem sido uma inspiração para a minha prática diária, para eu poder liderar a minha equipe. Eu vou finalizar com os slides para que tenha a oportunidade da Juliana trazer, então, alguns questionamentos que, porventura, vocês estejam colocando agora e que, de alguma forma, eu possa contribuir com algumas respostas. Eu só quero dizer para vocês que cada instituição ela é única. Ela tem as suas condições financeiras, ela tem as suas características próprias, e não significa que o modelo do SEDUC é um modelo obrigatório, mas nós estamos dentro do que a legislação diz e nós temos caminhado de acordo com aquilo que é necessário e que é o mínimo necessário, ok? Juliana, o que eu posso ajudar mais? Bom, eu quero agradecer muito esses esclarecimentos, Edione. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do SEDUCA e visto a grande responsabilidade e qualificação no trabalho de inclusão que é feito na escola, né? E, bom, uma pergunta, Edione, que nós temos é a seguinte: uma escola que está iniciando esse processo, né? Quais seriam os primeiros passos? Eu vi ali que você deu essas dicas, né? Foi excelente, mas o que você aconselharia para um coordenador, um gestor pedagógico, né, da escola? Quais seriam os primeiros passos a serem dados para iniciar esse projeto? Eu sei que no SEDUCA é um projeto que já está bem avançado, né? Hoje nós temos o Instituto Crocker, inclusive, mas o SEDUCA também teve o seu início, certo? O que você poderia nos dizer sobre isso? Primeiro, olha só, encorajamento, tá bom, pessoal? Nada de desanimar. Não é tão difícil assim, só que tem que perseverar. O SEDUCA também, a estrutura que tem hoje, não tinha. Eu falei para vocês que eu estou há 16 anos lá, juntamente com a Silvia, a professora Silvia, uma companheira de trabalho. Nós sempre batalhamos para nos aperfeiçoar em relação a isso. Mas olha só, primeira dica, então revisando, crie um fichário. Procure saber o que a legislação do seu estado diz, tá? Isso é fundamental. Segundo, é importante você saber dentro do seu corpo discente, ou seja, das suas matrículas, se a sua escola tem ou não tem alunos com diagnósticos. Isso é extremamente importante. Você precisa, na sua organização escolar, ter uma pasta individualizada. No nosso caso, por exemplo, eu tenho todas as pastas individuais de todos os alunos. Dentro de cada pasta, o aluno, quando entra no SEDUCA, os pais preenchem um formulário onde ele me dá dicas detalhadas daquele aluno. E no caso, se eu tenho um aluno, por exemplo, vou pegar um exemplo, um aluno com uma síndrome de Down. Dentro da pasta individual desse aluno, nós temos então os laudos, todos os documentos relacionados a esse aluno. Às vezes esse aluno veio de outra escola,
e aí já tem algumas informações. Às vezes a família já tem relatórios, já tem diagnósticos, então nós pedimos cópia de tudo, nós temos um acompanhamento desse aluno. Então, eu estou falando de questões documentais. Então, documento é importante. Se dentro desses documentos a sua escola tem um aluno que se qualifica para o atendimento educacional especializado, aí, escola, coordenação, você precisa prover este aluno no contraturno escolar de um atendimento. Aí pode ter a seguinte pergunta, mas Edione, a minha escola é pequena, eu não tenho condições financeiras de contratar um especialista nesse momento. Então é importante que dentro da tua condição, primeiro, mantenha sempre um diálogo com a família. Por quê? Porque o professor em sala de aula, junto com a atuação do coordenador, pode estar fazendo as atividades adaptadas, atividades flexibilizadas. O pior de tudo é quando você tem um aluno que ele tem ali um quadro, um diagnóstico, e esse aluno é esquecido dentro da sala de aula. Porque ele não acompanha, digamos, o currículo, às vezes, seja apostilado, ele não consegue escrever, ele não consegue, ainda não é alfabetizado, só que aí não tem nada diferenciado para ele. Então, esse trabalho, ele é, usando é individualizado. Não dá para você pegar um aluno que tem uma síndrome de Down, ele tem estágios diferentes. Então, por exemplo, eu tenho hoje uma das alunas que aparecendo na foto, ela começou lá na educação infantil. Hoje ela está no 5º ano. Ela já conquistou a alfabetização, mas não era assim. Foi um caminhar que aos poucos nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, as atividades para ela, no tempo que ela não era alfabetizada, e a turma que ela estava inserida já eram diferenciadas. Então, nós temos um fichário, nesse fichário as atividades são de acordo com a aluna, só que você não pode ter isso, por exemplo, se ela está em sala de aula, você precisa, então, produzir atividades que a criança consiga fazer. Por exemplo, lá na nossa experiência, a nossa escola, ela tem o trabalho de uma estagiária em cada sala de aula. Então, por exemplo, você tem a professora regente e nós temos uma estagiária de pedagogia. Então, enquanto a professora está dando aula, essa estagiária ela tem algumas funções. Dentre elas, é auxiliar esses alunos quando está em sala de aula. Além disso, a escola, então, tem essa questão de legislação que ela precisa contemplar o contraturno escolar. Veja, se a tua escola, você não tem como fornecer isso, é muito importante que você dialogue com a família. O que a escola precisa evitar é que a família se chateie com você, que ela chegue e fale assim, então eu vou entrar, eu vou denunciar no núcleo de educação porque vocês não estão fazendo nada, ou porque vocês não têm esse atendimento. Então, eu sempre entendo e compreendo que não é fácil o lado da família, principalmente quando tem quadros assim, o autismo, uma síndrome de Down, outros quesitos que eles podem trazer, sim, uma grande preocupação para a família. Ok? Certo, obrigada, Edione. Bom, nós temos aqui faremos mais 2 perguntas, tá? Primeiro eu quero agradecer a presença de todos que estão mandando mensagens aqui no chat, pessoas de diferentes cidades, inclusive diferentes países. Antes de eu ler uma pergunta aqui, Edione, eu queria perguntar o seguinte, você já esteve na África, assim como eu, né? Nós fazemos um trabalho missionário também de educação por princípios em contexto africano e mesmo no Brasil. O que você daria de sugestão, você que conhece também essa realidade, para os educadores que estão nos assistindo num contexto como esse, no qual nós atuamos em situação de vulnerabilidade social? Seria alguma dica? Ok, então veja, eu tive a oportunidade de poder estar no contexto africano. Nós fomos na Guiné-Bissau, onde a situação é muito difícil mesmo, e falar de inclusão
dentro de um contexto de África, sobretudo a Guiné-Bissau, considerada um dos 10 países mais pobres do mundo, é como se eu estivesse falando totalmente, realmente um outro idioma. Então, quando eu estive lá, a minha abordagem inicial com eles foi poder trazer à luz de que, primeiro, todas as crianças são únicas e importantes diante de Deus. Nesse caso, nós temos, vou falar aqui num contexto de país africano, nós temos ali que a criança, ela não tem importância, a criança não é relevante. Então, muitos casos, e principalmente uma criança com uma dificuldade muito visível, ela é largada, ela é deixada de lado. Isso quando não são literalmente deixadas para morrer. Então, quando eu estive lá e eu conversei com coordenação, diretores de escola, primeiro eu trabalhei muito essa questão de entender e ver como Deus vê. Primeiro aspecto. E aí eu fui para a prática, ou seja, não adianta eu falar num país com tanta miséria, dizer, olha, leve lá num especialista, leve numa psicopedagoga, numa psicóloga. Primeiro até porque às vezes não tem esse especialista lá dentro. Então, qual foi a minha sugestão? A minha sugestão para quem trabalha nessa área, que está vivenciando isso, é que encontre, busque alternativa, crie formulários que podem ser adaptados. Então, por exemplo, nós temos casos de alunos em sala de aula que ele é o hiperativo e o aluno desatento, por exemplo. Então, o hiperativo é aquele que muitas vezes não dá sossego nenhum, não para quieto nenhum momento na sala de aula, atrapalha a aula e aí, consequentemente, muitas vezes deixa de aprender. Quer dizer, ele, o aluno, fica sem aprender e, consequentemente, impede até o docente de poder dar a aula. Como eu tenho, muitas vezes, essa comorbidade de um aluno desatento, ou seja, ele está ali, ele está presente, mas ele não consegue se concentrar. Então, hoje, nós temos aí disponibilizados na internet alguns testes básicos, nós temos formulários que podem ser desenvolvidos onde o professor de sala de aula, pode responder e a observação desse professor pode trazer luz para a prática diária, certo? Então, eu diria que é um trabalho que aí nós precisamos personalizar, entendeu? Um trabalho que, personalizando, ele pode ajudar o professor docente a identificar aquilo que está acontecendo, certo? E eu sei que não é fácil, você que está aí nesse contexto, não é fácil no primeiro momento você falar, ai, Dione, mas como que eu vou fazer isso? Mas é possível. Claro que aí a gente precisa se aprofundar, precisaria aí de uma assessoria, se nunca viu nada disso, mas eu diria para você que eu abriria aí uma bagagem de alguns identificadores, pequenos formulários simples que podem ser respondidos e que eles podem contribuir para o docente aplicar em sala de aula. Ok? Certo, obrigada, Edione. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Fabiana Moura, sobre quais especificidades tem direito ao PEI, né, o Planejamento Educacional Individualizado. Você saberia mencionar agora? Sim, o que acontece? O PEI, voltamos ali para o atendimento educacional especializado. Veja bem, quando um aluno ele é indicado para um atendimento educacional especializado, essa especialista, ela precisa fazer um programa de desenvolvimento. Então, alguns chamam de PEI, outros de PDI. Ele tem o mesmo objetivo. Então, por exemplo, PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Esse plano, esse profissional, ele vai, pensa num plano de aula, ok? Pensa que você vai desenvolver um plano e neste plano ele vai colocar ali quais são as áreas que ele deve trabalhar com aquele aluno. Então, vamos voltar lá. Temos um aluno com o diagnóstico de autismo. Então, na sondagem, primeiro eu faço uma sondagem, eu faço uma anamnese. O que é a anamnese? É aquela entrevista inicial com a família. Essa anamnese vai me dar subsídios para poder trabalhar com o aluno. Então, por exemplo, eu vou verificar, esse aluno na sondagem, ele é alfabetizado ou não? Vamos supor que ele já entrou na alfabetização. Ele está ali precisando aperfeiçoar.
ele já lê alguma coisa. Então eu vou verificar se ele interpretou aquilo que ele leu, se ele consegue fazer uma leitura, porque isso vai me dar embasamento para fazer o plano de desenvolvimento individualizado, percebe? Cada aluno é cada um. Se eu tiver 5 alunos com autismo que são atendidos no EE, não significa que é igual o PDI para cada um desses. Ele pode ter similaridades, mas sempre eu tenho que olhar e estudar quais são as atividades pedagógicas a ser desenvolvidas com ele. Isso é PDI. O PDI hoje, se você até colocar também na internet, você vai encontrar inúmeros modelos, certo? Mas ele tem as abrangências de cada área. Ao final, esse aluno também é avaliado. A avaliação não significa que é uma prova só escrita. Ele é avaliado de diversas formas. Em um mês, por exemplo, vamos supor que ele teve 4 atendimentos, uma vez por semana. Após os atendimentos, aquele que está trabalhando com esse aluno, ele vai perceber, olha, ele já faz um jogo de estratégia com muito mais desenvoltura, o raciocínio lógico dele já fluiu melhor. Ele teve um avanço, claro, ele teve um avanço significativo. E aí eu vou dando graus de dificuldade ampliados. Certo. Muito bom, Edione. Bom, eu quero mostrar aqui o livro que você mencionou, né? Nós somos parceiros da ICEP, vocês que estão nos assistindo que ainda não conhecem a abordagem educacional por princípios, esse foi o livro mencionado pela Edione, vocês podem entrar, nós estamos colocando na tela agora o site da ICEP, é um livro mais denso, né? A ICEP tem cursos também para famílias educadoras, para educadores que atuam em escolas. Esse é o livro para quem está iniciando a abordagem educacional por princípios, um primeiro olhar, que nós queremos indicar para vocês. Nós temos uma base teórica sólida, né, para o uso da abordagem educacional por princípios. E agora a última pergunta, tá, Edione? O que fazer em relação ao material didático? Nós somos uma editora, produzimos materiais com base na abordagem educacional por princípios, e como que a escola deve agir em relação ao material didático para essas crianças que estão nos casos mencionados por você? Ok, vamos lá. Então, eu vou falar a construção de uma prática pedagógica. No Seduca, nós temos, então, os nossos alunos, uma parte dos nossos alunos, que eles caminham com o material da editora Seduca. Mesmo assim, às vezes, esse material, vou pegar um exemplo ali para os nossos alunos de primeiro ano. Ele tem todo o material dentro da metodologia, mas alguns alunos ainda assim não conseguem acompanhar. O que a gente faz? A gente pega o material desse aluno, nós orientamos que a família adquira, aí vai muito de avaliarmos o caso de cada aluno, mas enfim, o aluno tem a posse desse material didático, e no material didático, cada atividade que é proposta, às vezes torna-se necessário ainda assim flexibilizar. Então, o que nós podemos fazer? Às vezes, algumas flexibilizações, por exemplo, tem uma proposta de uma atividade que é para o aluno ler um determinado texto. Vamos supor que esse texto seja extenso. Ao invés desse aluno ler aquele texto, pode ser feito numa folha à parte e colada em cima daquela folha, tá? Em alguns outros materiais, de outras editoras, por exemplo, que vem apostilado, chega ali, o professor vai avaliar, ele vai ver o material, ele vai ver o conteúdo que está sendo aplicado em sala de aula. Um exemplo, vou pegar uma turma que está estudando sobre o ciclo da água. A forma como está apresentado naquela apostila, naquele material, ainda é complexa. O aluno precisa saber a essência do ciclo da água. Então, ao pegar aquele material, hoje nós trabalhamos assim, esse material é avaliado por uma profissional, no caso a professora Silvia, ela olha, ela folheia o material, antes do aluno estudar aquele conteúdo, quando ela percebe, ela já conhece as necessidades daquele aluno, então às vezes ela substitui a atividade. Existe na escola um carimbozinho também. Nós temos sempre um fichário paralelo que vai sendo desenvolvido as atividades naquele material.
às vezes é solicitada uma atividade em casa. O aluno não vai dar conta daquela atividade. Você pode sugerir que ele assista um vídeo de algo que está contextualizado, que seja o conteúdo da sala de aula, e ele vai falar verbalmente para você o que ele entendeu a respeito daquilo. Isso é uma forma de avaliação, ok? Quero dizer para vocês que no Núcleo de Educação do Paraná, quando nós levamos o nosso material, ele foi muito elogiado. Especialistas têm visto o nosso material e têm elogiado. Então, é claro que cada escola ela vai encontrar o seu caminho, mas isso é plenamente aceitável, viável, possível. Agora, exige trabalho, Juliana? Exige. Exige dedicação? Exige. Certo? Então, nós orientamos que o professor, na sua hora atividade, que o coordenador, ele possa também estar ajudando nesse sentido. Ele aproveita a hora atividade e ele também pode olhar, né? O professor já tem preparado algumas atividades na mão, para quê? Para na hora da aula ele apresentar para aquele aluno, correto? Juliana, só quero aproveitar também, esse livro Certo. é uma indicação aí que nós temos. O Paul Gelli, ele fala, não é muito extenso, ok? O que ele fala sobre alunos desabilitados e habilitados. Na verdade, existe um sonho nosso no coração que a gente possa vir a escrever um material, um livro e um curso específico sobre a inclusão nas escolas confessionais. No entanto, existe um arsenal de outros conteúdos que nós temos aí material também disponível na biblioteca da própria CEP, hoje a editora Seduca também, ela já tem esse material. A ideia é que cada vez mais nós possamos agregar valor nisso, nós estamos construindo tudo isso. Nosso desejo é que no futuro breve nós possamos ter a EP com a inclusão, tá bom? Verdade. Olha, eu espero que tenha contribuído. Sim, muito, muito. Quero agradecer muito, até a Helene Cotrim comentou mesmo que essa sala multifuncional ela é muito, muito importante e é um desafio para todas as escolas e instituições representadas aqui, Dione. Nós te agradecemos, né, pela tua disponibilidade, o Seduca está sempre de portas abertas, aí, Dione, a nossa diretora ali, para receber até pessoas que gostam de vir pessoalmente conhecer a estrutura do Seduca e os projetos. Muito obrigada, e Dione, que Deus continue capacitando você e toda a equipe do Seduca para desenvolver esse trabalho, tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigado por ouvir, pela paciência e conte conosco. Estamos juntos, perseverando. Um abraço a todos, acompanhe aqui as nossas capacitações, né, que estaremos realizando ainda durante essa semana, e entre em nosso site, parte desse material está disponível no site da editoraseduca.com.br, dos slides, e aquilo que nós podemos compartilhar, nós compartilhamos com vocês, tá bom? Temos também certificação dos cursos, é um projeto novo, se você quiser o certificado, entra em nosso site, e você vai receber maiores informações. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima.